O cemitério maldito. Olá, como vão? Espero que estejam bem. Cemitérios são lugares de grande fascínio e de medo. Lugar onde enterramos nossos entes queridos, mas que também pessoas têm um grande receio e medo até mesmo de passar pela frente. Já outros acreditam que o lugar seja de grande experiência espiritual. Existe um cemitério no interior de uma cidade do Rio de Janeiro. A cidade foi abandonada há muitos e muitos anos. Claro que a história oficial do motivo da cidade ter sido abandonada é um tanto quanto clássica. Falta de empregos, todos foram embora, ou era uma cidade de exploração de minério, e quando o minério acabou, a cidade tornou-se abandonada. Mas nesse vídeo eu vou contar o motivo da cidade ter sido não abandonada, mas evacuada pelos próprios habitantes. A cidade era próspera, tinha seus empregos, comércios e os habitantes eram muito felizes no que faziam. Mas um certo dia, um bruxo macabro foi morar naquela cidade. Sua carga espiritual era tão profunda que a felicidade foi deixando as pessoas gradativamente. As pessoas não entendiam o motivo daquilo estar acontecendo. Casais que até então eram felizes começaram a brigar tanto que se separaram. O comércio que então vendia bastante acabou se tornando obsoleto. Até mesmo o ouro da cidade, que se acreditava que duraria por mais 30 anos, acabou se esgotando do dia para a noite. Aquele bruxo fazia pactos para mais diversas pessoas. Dessa forma, a cidade acabou sendo visitada por espíritos malignos. E por mais que os espíritos não perturbavam as pessoas daquele lugar, somente a presença deles ali já trazia um ar tenebroso e pesado para a cidade. Muitos começaram a perceber visitas de pessoas estranhas na casa daquele bruxo. Os vizinhos dele foram os primeiros a abandonar a cidade. As pessoas que moravam próximo ao bruxo sofreram perturbações de forma inimagináveis. Os pais e filhos começaram a ter pesadelos que passavam a não querer mais dormir à noite. Então a casa do bruxo passou a ser a única do bairro que ainda existia alguém morando por lá. O restante da cidade percebeu que ele era o causador de todos os males que estavam acontecendo. Então eles foram e pediram uma vez para que ele deixasse a cidade. Mas as primeiras pessoas que pediram para que ele fosse embora contraíram doenças que ceifaram suas vidas de forma muito rápida. Chamaram o padre e pediram que ele exigisse que aquele bruxo fosse embora. Mas antes que pudesse chegar próximo da casa, ele olha e estremece. Ele diz que vários espíritos malignos estavam protegendo aquele local. O padre então vai embora, diz que não conseguiria acabar com aquilo sozinho. O ar da cidade ficava cada vez mais pesado. As pessoas não dormiam mais direito, estavam perdendo peso, todos estavam sofrendo com a presença daquele homem. Então, após uma reunião, eles decidiram expulsar o bruxo da cidade. A população se reuniu em grupo de algumas pessoas e foram até a casa dele dar um ultimato: ou ele iria embora, ou a vida dele seria ceifada. O bruxo não deu importância àquelas palavras. Ele disse que não iria embora, pois aquele lugar tinha um ar espiritual maravilhosamente bom para ele. Ele ainda pronuncia palavras profanas e joga alguns feitiços naquelas pessoas que foram lhe dizer aquelas palavras. A cidade então percebeu que ele não iria embora facilmente e acabaram se juntando para invadir a casa dele. O bruxo diz várias palavras profanas e aquelas pessoas puderam ver todos os espíritos malignos que estavam sobre a casa dele.
Os espíritos malignos corriam na direção das pessoas, tentavam de todas as formas perturbar e enlouquecer a cabeça de cada uma delas. Mas aquela atitude dele deixou as pessoas ainda mais revoltadas. Seu poder não era grande o suficiente para atacar aquela quantidade de pessoas. A população então consegue puxar ele para fora da casa e exige que ele vá embora, mas ele está irredutivo e diz que não abandonará aquela cidade. Então bastou apenas a primeira pessoa atacar ele com uma pedra. O restante da população acompanhou e ele foi linchado. Sua vida foi ceifada em menos de minutos. Algumas pessoas foram designadas de recolher o corpo e enterrá-lo no cemitério da cidade. Eles enterraram o corpo do bruxo como um indigente, não colocaram uma cruz, não fizeram um enterro correto. Dessa forma, o espírito do bruxo não seguiu seu caminho para o submundo. Após alguns dias do enterro, a cidade começou a ter novos ares. A felicidade começou a voltar gradativamente. Até mesmo em alguns lugares as pessoas começaram a encontrar ouro. Parecia que tudo estava voltando à normalidade. Mas o espírito daquele bruxo ainda era forte o suficiente. E mesmo após sua morte, ele lançou uma maldição sobre aquela cidade. A cada pessoa que falecesse, os restos mortais iriam contaminar a água. Dessa forma, ele iria ter a sua vingança contra a cidade. As primeiras pessoas a falecerem foi a que ele jogou encantamentos. Adoeceram de forma repentina e suas vidas foram levadas embora. Meses após aquelas primeiras pessoas, outras da cidade começaram a adoecer. A falta de alegria novamente começou a contaminar os habitantes. O comércio que parecia estar recuperado começou a decair novamente. As pessoas passaram a ter pesadelos. Casais tornaram a brigar. As crianças começaram a ter terror noturno. Os habitantes pensaram que aquilo era o motivo da casa do bruxo ainda estar de pé. A população então queimou aquela casa e usou um trator para derrubar o restante das paredes. Aquilo surtiu um pouco de efeito e o espírito do bruxo se tornou um pouco mais fraco. Mas a maldição que ele havia jogado na cidade já estava forte demais e o cemitério continuava a contaminar toda aquela cidade. A população percebeu que o bruxo tinha feito algo, que alguma maldição continuava a perturbar o ambiente da cidade. Tentaram encontrar os rapazes que enterraram o corpo, mas eles já haviam falecido meses atrás. Como a população não quis saber onde o corpo foi enterrado, eles tiveram que exumar várias e várias covas. Acabaram profanando túmulos de quem não tinha nada a ver com o problema. Mas eles finalmente conseguiram encontrar o corpo do bruxo. Eles identificaram o corpo através de pulseiras e pingentes que tinham sido enterrados junto com ele. Decidiram então queimar o restante do corpo. Pegaram suas cinzas e fizeram um túmulo de forma correta. Chamaram o padre de uma cidade vizinha para fazer uma missa, para tentar acabar com qualquer maldição que o bruxo havia lançado sobre a cidade. Mas ao sair da cidade vizinha, o padre sofre um acidente no caminho. Ele acaba tendo que ser internado e a cidade passa mais dias sob a opressão do espírito do bruxo. Ele chama o padre de uma cidade um pouco mais distante, mas acontece a mesma coisa. Próximo de entrar na cidade, ele também sofre um acidente. A população percebe que realmente a maldição é mais forte do que eles possam esperar. Então eles decidem fazer uma procissão, ligando as duas cidades. Dessa forma, eles acreditam que as rezas durante o caminho vai impedir que a maldição exerça seu poder. Mas na noite anterior à procissão, algo inesperado acontece. As pessoas da cidade
acordam com um pequeno tremor. Toda a população sai às ruas, a energia acaba, as pessoas estão com lamparinas e lanternas em suas mãos. A população então ouve sons vindo diretamente do cemitério. Eles se juntam e vão até lá, e a cada vez que se aproximam do cemitério, aquele som se torna cada vez maior. O som era como se pessoas estivessem agonizando. E ao entrar dentro do cemitério, eles percebem que almas e espíritos malignos estão levantando dos túmulos. Eles percebem ao fundo o espírito do bruxo. Ele estava entoando palavras profanas. Ele convocava a alma daqueles que não foram enterrados corretamente. Depois de tantos anos e tantas gerações de pessoas sendo enterradas sem nenhum cuidado, diversas almas perdidas ainda estavam sobre aquele cemitério. As pessoas estavam atônitas, sem acreditar no que estavam vendo. E após todos os espíritos se erguerem dos túmulos, eles começam a avançar sobre as pessoas. E a população começa a correr de volta para suas casas. Mas onde se esconder de espíritos? Qual o único local que espíritos vagantes não podem entrar? E aquele local começa a se tornar um inferno. Pessoas caindo e atropelando umas às outras. Aquelas pessoas que estavam no chão eram capturadas pelas almas e seus corpos arrastados para dentro do cemitério. Parte das pessoas conseguem fugir até a igreja da cidade. Eles arrombam a porta e entram, e os espíritos começam a rodear a igreja. Olhando para fora, eles conseguem ver os que não conseguiram entrar sendo arrastados de volta para o cemitério. Aquelas pessoas imploravam por ajuda, e aqueles que resolveram sair para ajudar eram capturados pelos espíritos e levados também ao cemitério. Então, fecharam as portas da igreja, e alguns tentavam fazer as suas rezas, mas o grito das pessoas sendo arrastadas para o cemitério era alto demais para que não pudesse escutar. As portas e janelas da igreja estavam batendo. Aqueles espíritos tentavam de todas as formas entrar naquele lugar. Se aquela igreja não fosse um lugar sagrado, não teriam escapado nem mesmo aquelas pessoas. Após algumas horas, o silêncio começou a tomar conta do lugar, e tudo o que se podia ouvir era uma ou outra pessoa gritando ao longe no cemitério. As pessoas resolveram passar o restante da noite trancadas naquela igreja. Quando os raios de sol finalmente tocaram naquele lugar, eles abriram as portas. E aquele local parecia uma cidade fantasma. Nem cães, galos ou pássaros puderam ser ouvidos. O silêncio naquele lugar era ensurdecedor. Alguns homens levaram o restante das pessoas para a saída da cidade, enquanto outros iriam até o cemitério para ver o que acabou acontecendo. E ao chegarem no local, puderam observar os corpos em cima dos túmulos. Eles entraram lentamente e averiguaram o corpo que estava mais próximo da porta. Aquele corpo não tinha sinais vitais, e nenhum dos outros que eles puderam olhar aparentavam estar vivos. Eles então vão em direção à saída da cidade, se encontrando com os outros que já estavam por lá esperando por eles. Eles abandonam tudo e vão embora daquela cidade. No meio do caminho até outra cidade, eles encontram a procissão, mas eles falam que não é mais necessário, que o restante da cidade acabou sendo dizimada e eles precisaram evacuar o local. Depois do acidente com os padres, aquelas pessoas acreditaram na história daqueles cidadãos. E eles foram embora para nunca mais voltar. A cidade foi amaldiçoada e ficou com a fama de ter um cemitério maldito. Algumas pessoas ainda tentaram buscar as riquezas que ficaram naquela cidade.
Muitos não voltaram, e os que conseguiram voltar disseram ter visto cenas horripilantes. E cada vez mais a fama da maldição da cidade se espalhava. Essa foi a história de hoje. Fiquem bem.